Minha alma tem sede do Deus vivo. A experiência do salmista com a voz de Deus o levou a compor um hino, um lindo salmo. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmo 42, 1 e 2. Almeida Corrigida Fiel. Nossa alma tem sede de Deus, de se relacionar com Ele, de ouvi-lo sempre. O cristão precisa ouvir a voz de Deus e principalmente por meio da sua palavra. Ele fala conosco por meio da sua palavra quando fazemos um devocional, nos orientando, advertindo e consolando muitas das vezes. A sensibilidade espiritual é fundamental para ouvir Deus falar. É fundamental que oremos sempre antes de lermos ou estudarmos a Bíblia. É a iluminação do Espírito Santo que nos faz compreender o que Deus quer nos dizer. Lembre-se, caro leitor, você tem uma alma e esta tem uma sede que não se sacia longe de Deus. Olha que interessante. O salmista se comparou como um cervo, um animal frágil, que é dependente sempre da água para renovar suas forças. Caso contrário, se torna uma presa fácil para seu inimigo. Assim é o homem, fraco, pobre e totalmente necessitado de Deus. A Bíblia registra a história de um homem de Deus chamado Elias. Era um valente. Depois de grandes vitórias, ele estava cansado. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Diz assim o texto bíblico: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 ao 13. Almeida Revista e Corrigida. Uma voz mansa e delicada. Foi assim que Deus falou com Elias no momento tão difícil da sua vida. Ele desejou morrer, mas Deus tinha muito a realizar na vida dele e através dele. Mas como vencer aquela angústia que tomava conta do seu coração? Foi através da voz mansa e delicada de Deus que ele encontrou alento para a sua alma e força para a sua jornada. Muitas das vezes, numa pregação, num louvor, podemos sentir Deus falar ao nosso coração. Mas pode ser também num sonho, numa visão, numa revelação, que ele faz ouvir a sua voz. Como Deus falou na antiga aliança. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Deus comunicou-se diretamente com as pessoas muitas das vezes e de várias maneiras, como dito acima. Essas muitas maneiras incluía através de uma sarça em chamas, Êxodo 3, uma nuvem, Êxodo 19:9, e no murmúrio de uma brisa suave, como foi em 1 Reis 19:12, como no caso de Elias. O Espírito Santo também se comunicou com as pessoas através de sonhos, visões, palavras de conhecimento e profecias, conforme Joel 2:28, entre outros. E é muito interessante a profecia de Joel, que dizia que, ao contrário de Deus falar diretamente
algumas pessoas especiais, tais como os profetas no Novo Testamento, o derramado do Espírito proporcionaria a possibilidade de todos, no corpo de Cristo, experimentarem tais experiências. Se você, caro leitor, faz parte do corpo de Cristo, é para você também essas promessas. Como Deus se comunicou no Novo Testamento? Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos capítulo 2, versículo 15 ao 18, Almeida Corrigida Fiel. A partir do cumprimento dessa profecia, a igreja começou a viver essas experiências. No entanto, alguns cristãos defendem que essas manifestações foram somente para o início da igreja, porém não conseguem comprovar biblicamente o que afirmam. Enquanto isso, muitos servos de Deus viveram e vivem experiências como estas. Claro que isso não os torna melhores do que os outros. Todos são igualmente importantes no corpo de Cristo. Encontramos no Novo Testamento Deus falando com Pedro através da visão. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Deus falando com Paulo em visão. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Atos capítulo 19, versículo 9 e 10, versão NVI. Deus falando através da profecia para preparar a igreja para uma crise que viria a ocorrer. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse, pelo Espírito, que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Atos, capítulo 11, versículos 27 ao 29, NVT. Dadas essas experiências, pode-se afirmar que Deus não avisa por esses meios para preservar a igreja local ou um servo em particular? Não podemos esquecer que a promessa diz respeito aos últimos dias, sendo assim, se aplica aos nossos dias. Como Deus fala nesses dias? Da mesma forma que antes, como uma ressalva, não há profetas inspirados como os profetas dos tempos bíblicos, aqueles que foram preparados para trazer à luz a revelação especial, plena, completa e, portanto, não podia cometer erros. As profecias e revelações desse tempo requer muito cuidado devido aos erros cometidos. Como bem esclarece a Bíblia de Estudo Pentecostal, a igreja não deve negligenciar este fato e, com todo cuidado, submeter as profecias às provas, à luz do texto bíblico, à revelação especial. A falta de cuidado em muitos locais tem aberto a porta para muita confusão no meio da igreja.
além das muitas heresias, sem contar os escândalos nas redes sociais causados por pessoas que estão em busca de projeção pessoal. Esta é uma triste realidade no meio pentecostal. Alguns cristãos estão deixando as igrejas pentecostais e migrando para as tradicionais, sem contar aqueles que a decepção é tão grande que se tornam desigrejados e alguns até militantes contra o sistema religioso de um modo geral. Embora eu tenha vivido muitas experiências com dons na ICM, a banalização desses dons fez parte da minha decisão em deixar a instituição. Mas vale ressaltar que não é um problema apenas da ICM. Com a minha saída, muitos entenderam que eu deixei de crer nas manifestações de Deus através dos sonhos e visões. Logo, o leitor poderá concluir nessa obra o contrário. Não há como negar o que vivi com Deus. Uma nota falsa não exclui a verdadeira. Sim, a banalização da experiência com o sobrenatural acontece não somente na ICM, em muitos outros lugares. No momento, são muitos falsos profetas perturbando o arraial dos crentes. Em muitos lugares há um pragmatismo religioso, onde o que importa é o resultado. Todavia, que o resultado interessa a igreja, que resultado interessa a igreja de Cristo, senão a conversão genuína do pecador. A menos que a igreja se volte para a palavra como primazia e priorize o fruto do Espírito em lugar dos dons, vamos continuar presenciando e sofrendo a dor de parto até que Cristo seja realmente formado em cada crente. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas capítulo 4, versículo 19, Nova Almeida atualizada. O temor ao Senhor. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 9, versículos 9 e 10. Almeida Corrigida Fiel. O grande problema é a falta de temor no meio da Igreja de Cristo. É sabido pela própria Escritura que o joio sempre estará no meio da igreja até a colheita. Todavia, não devemos acomodar com essa realidade. Antes devemos buscar ao Senhor para que o temor ao Senhor encontre lugar nos filhos de Deus. Quantos entregam uma visão ou revelação que não se cumpriu e nem sequer avermelhou o rosto de vergonha e tristeza? Que evangelho! Qual seria a saída diante dessa triste realidade? Abandonar a crença no sobrenatural? Não. Se a água está suja, não se joga fora ou beber junto com a água. O caminho é a centralidade da palavra escrita, a Bíblia, e a prioridade no desenvolvimento do fruto do Espírito, tudo junto ao temor. Sem o temor ao Senhor, nada adiantará. Está na hora de amadurecer na fé para não cair no engano de homens fraudulentos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículos 14 ao 16, Almeida Corrigida Fiel. Os meninos inconstantes estão em toda parte por falta de instrução bíblica. Onde sopra um vento diferente, lá estão eles. Não faltam os modismos com o intuito de atrair os incautos a fim de arrancar-lhes o dinheiro. O profeta que tem sonho, conte-o como sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Jeremias 23, 28. Deus responde à objeção que pode ser declarada. O que então devemos fazer quando mentiras são ditas como verdades e os profetas se opõem aos profetas? Faça o mesmo
que quando o trigo é misturado com a palha, não rejeite o trigo por causa do joio. O joio misturou-se a ele, mas discriminou entre as falsas e as verdadeiras revelações. O teste é a adesão ou esquecimento de mim e da minha lei. Jeremias 23, 27. Que tiver sonho, que finge ter uma comunicação divina por sonho, diga-o fielmente, para que possa ser comparado com minha palavra. 2 Coríntios, capítulo 2, 4, versículo 2. O resultado será o primeiro, ambos os profetas e suas ficções, em breve será visto como palha, e os últimos, os verdadeiros profetas e a palavra de Deus em sua boca, o trigo. Salmo, capítulo 1, versículo 4, Oséias, capítulo 13, versículo 10. Falsete AR, postado por Luan Lessa, disponível em apologeta.com.br. Deus não terá por inocente aqueles que brincam com a sua palavra. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam e dizem ao que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e nada viram. Ezequiel 13, versículos 2 e 3. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura, não tiveste visão de vaidade e não falaste adivinhação mentirosa quando disseste: o Senhor disse, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 13, versículos 6 ao 8. Como é sério isto, caro leitor. Quantos estão brincando de profetizar? A menos que se arrependam, logo sofrerão o peso da mão do Senhor. Como saber se Deus falou com você? Se for profecia, se ela não cumpriu, é porque não foi Deus quem falou. Mas talvez vocês perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio 18, versículos 21 e 22. Outra forma é para onde ou para quem a profecia está apontando. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. E se os sinais ou os milagres preditos acontecerem, e essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvidos a essas palavras. É um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Siga somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam os seus mandamentos e ouçam a sua voz. Sigam-no e apeguem-se a Ele. Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 4. Diante do conselho do texto bíblico, devemos observar esses princípios, se não somente esses, as fontes também são importantes. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiço, atuem como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Deuteronômio 18, versículos 10 ao 12, NVT. O texto bíblico é claro com relação às fontes que devem ser evitadas: bruxaria, médio, entre parênteses, espiritismo, ocultismo, adivinhos ou videntes.
Tipos de práticas ocultistas. O ocultismo no mundo moderno se estabeleceu em diversos segmentos religiosos. As práticas mais conhecidas na atualidade são a maçonaria, Rosa Cruz, feitiçaria, cabala, vodou, macumba, alquimia, ufologia, vampirismo, martinismo, Xing, grafologia, viagem astral, radiestesia, horóscopo, druidismo, telemismo e necromicon, etc. Extraído de estudosgospel.com.br, ocultismo contemporâneo. Devemos ter o cuidado com as mensagens supostamente advindas de algum morto, seja ele quem for, um santo ou não. A Bíblia não dá respaldo para o cristão se envolver com tais práticas. Na parábola do rico e do Lázaro, podemos observar que enquanto o rico sofria no tormento, ele se lembrava de seus familiares e não desejava que eles tenham o mesmo destino, e é quando ele pede para que Lázaro fosse enviado até seus familiares com a mensagem. No entanto, não foi permitido. Ao contrário, foi dito para que observasse o que Moisés e os profetas diziam, ou seja, a Bíblia, uma vez que a Bíblia, no tempo de Cristo, era o Velho Testamento. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas capítulo 16, versículos 27 a 31, Almeida Revista Corrigida. Percebe? Tudo o que precisamos para nos instruir acerca da salvação está registrado na Bíblia, a revelação especial. Portanto, valorize sua Bíblia.